Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de psicopatologia e você está preparado para o melhor resumo do capítulo 25 da personalidade e suas alterações da psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais que existe na internet. Se sim, então já te convido a acompanhar aqui o nosso episódio de número 39 do nosso curso de psicopatologia, nosso queridíssimo curso de psicopatologia. Lembrando sempre que nós estamos disponibilizando os resumos das aulas, aqui o esquema, o handoutzinho com exemplo maroto no link embaixo aqui. Se você quiser comprar também o livro, adquira o livro via o link que está aqui embaixo na descrição, porque ajuda aí o nosso canal, tá bom? Então, se você não me conhece, meu nome é Otton Júnior, sou psicólogo clínico há mais de 10 anos, e o intuito desse curso aqui, na verdade, é fazer uma revisão, né? Então, eu estou revisando psicopatologia e eu decidi revisar a psicopatologia pelo livro introdutório do Paulo Dal Galarrondo. Saúde. E é um livro extenso, é um livro que é utilizado nas graduações, e nós estamos trabalhando capítulo a capítulo. Eu mudei a metodologia durante o curso, a ideia era ler o texto, explicar de repente alguma parte mais intrucada, mas eu fui mudando em função de questão de direitos autorais, etc. E hoje eu estou fazendo algo que eu não queria fazer, mas que para a gente dar continuidade e concluir o nosso curso aqui, vai ter que ser dessa maneira, que é fazer o resumo do capítulo, tá bom? Então, vamos para o capítulo 25, que talvez seja um dos capítulos mais esperados aí para quem trabalha com psicopatologia ou quer aprender psicopatologia, tá bom? Eu não sei se esse episódio de hoje vai ser grande ou não, espero que não seja, mas você já está vendo aí a minha tela. Espera aí, deixa eu parar o compartilhamento aqui rapidão. Lembrando que esse resuminho aí vai estar disponível, tá bom? Então ele vai estar disponível aqui no link da descrição. Então, deixa eu só ajeitar aqui e voltar para cima, porque estava lá no final, que eu estava, portanto, estava lendo, né? O meu resumo. E é isto. Vou mandar aqui. Prontico. Então, let's bora. Vamos embora. Tudo de bom. Então, você já está vendo a minha tela, correto? Já está vendo aí a tela? Então, vamos trabalhar aí esse capítulo 25. É um capítulo que vai trabalhar sobre a questão da personalidade e suas alterações. Então, nós temos um conceito extremamente complexo, que é esse conceito de personalidade. Nós vamos explorar aqui algumas perspectivas deste conceito, tá bom? Nós vamos falar também sobre as alterações disso, e nós vamos comentar ali os modelos mais atuais de entendimento acerca da personalidade humana. Então, é um assunto de extrema prática clínica, né? Então, é algo de extrema relevância, tá bom? E aí, lembrando sempre, quando eu digo clínica aqui, eu digo no sentido lato, tá? Não digo no sentido estrito de setting terapêutico, mas
no sentido mais amplo mesmo de qualquer intervenção ou tratamento, ou qualquer área que você vá trabalhar. Perdão, é pela minha garganta. Eu estou aí vindo de uma semana em que eu dei muita aula, em que eu gravei algumas coisas e de um resfriado chato. Sabe quando fica ali sempre ali, a expressão que a gente diz no popular, né? Querendo adoecer, não tem? Ah, tô querendo ficar doente, tô querendo gripar, tô querendo, né? Naquele estágio ali meio que pré-gripe e o corpo meio que resistindo. Então eu passei uma semana já, na verdade, assim, né? Meio estranho, assim, um sinal. Hoje eu acordei um pouco melhor. Então eu tô, mas ainda tô com a garganta assim um pouco baleada. Então tolere aí, tá? Let's bora então. Definições básicas. Bom, o capítulo 25 define a personalidade como um conjunto integrado de traços psíquicos, consistindo no total das características individuais em sua relação com o meio, incluindo todos os fatores físicos, biológicos, psíquicos, socioculturais de sua formação, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso de sua existência. Então percebe que a personalidade é um conceito extremamente complexo, né? Que basicamente personalidade vai estar relacionada à identidade do indivíduo, né? A quem o indivíduo é, né? Então a gente tem aqui um conceito gigantesco para tentar chegar a uma definição daquilo que seria a personalidade, né? Então é um conjunto integrado de traços psíquicos, constituindo no total das características individuais em sua relação com o meio, incluindo todos os fatores físicos, biológicos, psíquicos e socioculturais de sua formação, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas no curso da existência de uma pessoa. Então, nós temos vários elementos que vão constituir, que vão dar forma à personalidade, né? Aquilo que a gente vai chamar de personalidade. Então, personalidade não é um conceito simples, é um conceito que engloba alguns elementos. E esses elementos, portanto, né, nós iremos apontar aqui no decorrer do nosso estudo. Então vamos lá. A personalidade é composta de vários elementos. Que elementos são esses? 1. Constituição corporal. Então vai se referir às características morfológicas e fisiológicas do indivíduo, herdadas geneticamente. Por exemplo, a antiga tipologia de Kretschmer, que associava um corpo baixo e gordo, pínico, a um temperamento sociável e extrovertido, ciclotímico. Então, essa constituição corporal, ela foi levada em conta, assim, muito antigamente, né? Então, antigamente nós tínhamos essa associação, tá bom? Entre a constituição corporal e características de personalidade, tá bom? Características de personalidade. Mas é algo interessante de você observar ainda hoje. Bom, muita gente que vai ser defensor de uma psicologia mais moderna, quando ouve falar esse tipo de conceito, acaba tendo um certo tipo de preconceito, tá bom? Mas eu acho interessante você observar que existem algumas características corporais que vão refletir alguns comportamentos, né, algumas características psíquicas. E isso faz parte da realidade. É impossível a gente negar isso. Tá bom? Observe, não seja apenas um repetidor de expressões como isso é pseudociência. Tá? Observe na realidade, né? Observe que sim, existem certos tipos corporais que vão ter padrões de comportamentos.
Isso é interessante você observar, né? Mas, enfim, é só para você não descartar qualquer tipo de conhecimento nesse sentido, porque eles podem apontar para uma expressão comportamental, sem dúvida nenhuma. Lógico, a gente não vai, assim, absorver de maneira acrítica, né, de maneira cega, teorias que muitas vezes estão ultrapassadas, mas que, de certo modo, podem apontar para a gente algum tipo de sabedoria, tá bom? Ah, Otto, mas isso não é ciência. Tá, mas o teu conhecimento, ele não vem só da ciência, não é só do conhecimento científico. Otto, mas eu sou terapeuta, eu sou psicólogo, então a minha atuação, ela deve ser pautada no conhecimento científico. Ora, você vai morrer. Ora, você não vai conseguir avançar em muitas coisas, inclusive na tua atuação profissional. Se tudo aquilo que você espera adquirir, absorver enquanto dado, seja dado científico, sinto muito. Porque como é que tu vai acolher o relato de um paciente, de um cliente, a partir de uma lógica científica? É um dado do testemunho dele. Não tem base científica nenhuma para aquilo ali. Então, você tem que ter cuidado com esse tipo de discurso, né? Eu sempre provoco aqui muito um acolhimento cientificista, tá bom? Então vamos ter esse tipo de cuidado com psicologismos, com cientificismos, e a gente tem uma característica moderna, assim, muito forte em relação a isso. Então vamos ter cuidado. Então, nós temos aqui a constituição corporal, né? Então, algumas características morfológicas e fisiológicas do indivíduo são herdadas geneticamente. E essa é uma perspectiva é, que foi estudada, né? Como eu estava falando aqui, ela foi estudada no começo do século passado, então ela era estudada. Por exemplo, eu tenho um livrinho aqui, né, até um livrinho assim bastante raro de se encontrar, é um convite à psicologia prática de um filósofo brasileiro chamado Mário Ferreira dos Santos. E aqui o Mário Ferreira, ele vai traçar, né, aqui é um curso de psicologia prática, né? O livrinho está até assim, bem desgastado, mas ele vai traçar isso, né? Ele vai relatar, né? Ele vai exemplificar aqui muito essa questão da morfologia. Deixa eu ver se eu abro aqui uma página que ele ilustra isso. Ó, isso daqui é muito legal. Ó, não faz sentido, não faz sentido. É legal você saber. Ó, ele vai associar aqui, ó, os retraídos. Então, os retraídos vão ter um tipo de feição. Ó, esse daqui é o do tipo dilatado. Não vai ter uma característica. Então, isso daqui é interessante, né? É muito interessante você ler, né? Leia, certo? Eu acho interessante, tá? Aqui não está marcado, porque esse curso aqui eu li em PDF, né? Mas assim, é uma maneira interessante de você ir avaliando. Eu só te desafio, tá bom? Não digo para você acreditar, né, nem para você acolher isso que eu estou falando de maneira irrefletida. Eu te desafio. Observe, observe. Porque a minha própria realidade e a minha própria experiência vai dizer que sim, existem certas características morfológicas que vão apontar para certas personalidades. Isso é interessante. Vai observando, observe isso. E não descarte, só observe na realidade, tá bom?
Isso vai ajudar muito a tua escuta psicológica. 2, temperamento. Temperamento é a dimensão da personalidade mais influenciada pela constituição biológica, representando tendências inatas, como nível de atividade e reatividade emocional. Exemplo: um bebê que desde os primeiros meses é muito calmo e reage pouco a estímulos. Temperamento astênico, em contraste com um outro que é muito ativo e se assusta facilmente. Temperamento estênico. Então nós temos a característica de temperamento, que aí é essa dimensão mais influenciada pela constituição biológica, né? Então nós temos vários estudos que têm esse tipo de associação. Então, efetivamente, né, estou procurando aqui na estante, eu tenho um livro chamado O Poder dos Quietos, né, que é um livro que vai traçar de um tipo de personalidade que a gente pode chamar introvertido, que atualmente não é tão usado assim, mas que atualmente, quando eu digo na questão dos modelos mais recentes da psicologia, né? Mas que a autora ela vai trazer vários estudos que vão apontar para esse exemplo aqui, né? Um bebê, né, que é mais reativo, um bebê que é menos reativo. Então, a reatividade ela não tem a ver com o comportamento aprendido necessariamente, né? Então, é uma influência de temperamento, né? Uma constituição biológica. Então, existirão bebês que são mais sensíveis, que vão ter uma reatividade emocional, né, já por conta da característica biológica. Isso é interessante você perceber, porque às vezes o psicólogo ele pode ter a tendência errada, equivocada, né, de reduzir o comportamento a algo extremamente aprendido, né? Então, quando o comportamento é uma reação, você nomeia isso como comportamento, né? E você pode ter a tendência a achar que todo comportamento nesse sentido é aprendido. Então, todo comportamento é aprendido. E, às vezes, algumas reações, elas estão ligadas, ou tendências reativas estão ligadas a uma questão mais biológica, uma constituição mais biológica da personalidade, né? Então, às vezes, uma pessoa, por exemplo, que é mais sensível ao toque, ela pode ser mais reativa em suas respostas, percebe? Ela tem uma sensibilidade auditiva, ela pode ser mais reativa se ela conviver num ambiente extremamente barulhento, então ela pode apresentar um tipo de reação diferente de uma outra pessoa que não tem uma sensibilidade, né, auditiva. Então isso tudo vai moldando a personalidade, entende? A pessoa ela pode desenvolver uma personalidade irritativa, irritadiça, porque ela tem uma sensibilidade auditiva e ela convive em um ambiente completamente barulhento. Então, isso é muito sutil na formação da personalidade, né, de uma pessoa e que a gente precisa estar atento. Caráter é o conjunto de traços de personalidade que foram moldados pela experiência de vida. Educação, interação com o ambiente, representa o aspecto mais adquirido da personalidade. Exemplo, uma pessoa com temperamento tímido, que seria algo inato, que através da educação e esforço pessoal desenvolve um caráter comunicativo e sociável para superar a sua timidez. Então, o exemplo aqui, não sei se seria o mais adequado, né, mas ok, né? Então, posso trazer até o meu próprio exemplo, né? Eu tenho um temperamento com uma tendência à introversão, eu sou introvertido, e com uma tendência mais tímida. Antigamente eu era muito mais tímido, né? Hoje em dia, nem tanto. Mas tem a característica introvertida, mas em certos ambientes, em certos lugares, em certas funções, né, eu já desenvolvi características extrovertidas, né, características de sociabilidade.
né? Então, tudo isso faz parte do que o nosso autor está chamando de caráter. Traços de personalidade são características e modos específicos, estáveis e determinantes da personalidade do indivíduo. Ser consistentemente honesto, pontual ou extrovertido, na maioria das situações, ao longo da vida, né? Então, a gente tem aqui um traço de personalidade, né? Então, características que se repetem, que são estáveis, né, e determinantes na personalidade do indivíduo. Aqui a gente tem uma dica, vamos dizer assim, da classificação dos próprios transtornos de personalidade, né? Então, o transtorno de personalidade são traços que são estáveis. E um exemplo, no transtorno de personalidade borderline, o que é estável é a instabilidade. Então, percebe? Então, é interessante, né? Então, a gente tem algo que é estável, que delimita, que dá forma, que tipifica, que traz uma tipologia a, a uma classificação, né, a padrões específicos, né, e que a gente pode nomear como um tipo de personalidade, né? Então, nós temos traços. É por isso que quando a gente está assistindo, né, a gente está na faculdade, e nós estamos assistindo a um curso de psicopatologia, uma disciplina de psicopatologia, a gente começa a se identificar com todos os transtornos de personalidade. Cara, eu acho que eu sou isso daqui. Eu acho que eu sou isso daqui. Eu acho que eu sou isso daqui. Por quê? Porque nós temos os traços de personalidade, né? Então, uma pessoa que tem uma rigidez de honestidade, que tem uma rigidez de pontualidade, por exemplo, ela pode ter um tipo de personalidade que a gente chama de transtorno de personalidade obsessivo compulsivo. É diferente do TOC, né? É um transtorno de personalidade, pessoa honestíssima, né? Mas que ela sofre por conta disso. Então, há uma rigidez tamanha que se ela esqueceu de dar o troco, ou ela pegou um troco errado no caixa do supermercado, ela não consegue dormir. Ela chegou em casa, viu aquele troco errado e fala assim, cara, não, há uma rigidez. Então, poxa, não deveria, por que, que eu não vi, por que, que eu não conferi esse troco quando eu estava lá no supermercado? Estou aqui, o supermercado já fechou, porque eu fui no último horário e a pessoa não consegue dormir. Amanhã cedo, a primeira coisa que eu vou fazer é ir lá no supermercado e devolver aqui os 45 centavos que me deram de troco errado. Então a gente tem um traço, uma honestidade, mas a gente tem uma rigidez que gera um adoecimento. A pessoa não consegue dormir, percebe? Então esse é um traço. O borderline, como eu estava falando, tem um traço constante de instabilidade. Então o que é estável é a instabilidade, ou seja, uma labilidade emocional, né? A borderline oscila demais o seu humor. Então esses traços, essas características estáveis e determinantes da personalidade do indivíduo, a gente pode chamar de traço de personalidade. E aí nós temos as famosas tipologias, né? Que hoje algumas psicologias já não usam mais, mas outras continuam utilizando. Então nós temos as tipologias ou padrões de personalidade. Tipologia de Jung, né? Famosa tipologia de Jung. Vai propor duas atitudes básicas da personalidade. Uma, extroversão, ou seja, a energia psíquica, a libido, flui para o mundo externo. Então a pessoa busca referências e satisfação no ambiente. Exemplo, uma pessoa que se sente energizada em festas, adora conhecer novas pessoas e se envolve ativamente com o mundo ao seu redor. Então, a pessoa extrovertida.
Lembrei agora de um vídeo, na época que eu tinha TikTok, eu desinstalei TikTok do meu telefone, né, mas aparecia lá no For You pra mim, um vídeo engraçado de um rapaz que ele postava, tipo assim, viajando, né? Numa viagem e tal. Acho que era viagens que ele fazia. Aí, aí ele ria assim, né? Estou energizado. E o cartão de crédito? Tá lotado. Né? Ele meio que ironizava isso, né? Que importante para ele era a viagem, e ele podia parcelar a viagem, sei lá, em 12 vezes sem juros, mas o que importava era que ele estava energizado. Então é isso, né? A energia psíquica, né, flui para o mundo externo. Né? Então ela se energiza através disso, de atividades externas, que estão envolvidas ativamente com o mundo ao redor. Então, quem gosta de viajar, geralmente, são pessoas mais extrovertidas, que estão ali, que quer estar numa resenha, quer estar numa festa, que quer estar interagindo o tempo todo. Né? Então, esse é um tipo de pessoa que vai ter uma característica de extroversão. Introvertido, a energia psíquica se volta para o mundo interno. O indivíduo encontra satisfação em suas próprias reflexões e vivências subjetivas. Exemplo, uma pessoa que prefere atividades solitárias, como ler ou refletir, e se sente drenada após muita interação social. Prazer, ótimo. Então, eu tenho uma característica de introversão. Né? Então, eu gosto de estar com os meus amigos, de ter uma interação social. Eu gosto, mas eu me sinto extremamente cansado, porque eu sou introvertido. Então, preciso, sim, colocar uma energia mesmo, né, quando eu estou interagindo com outras pessoas. E eu me canso. Mas o meu ambiente natural é estar sozinho. Né? Eu estou lendo um livro, estou assistindo uma aula, estou ali preso em minhas próprias reflexões. Então é isso. E aí a gente tem, logicamente, os cuidados que tanto o extrovertido como o introvertido precisa ter. E se ele for extrovertido ao extremo, ele vai ter sempre uma tendência a fugir de si. Se a pessoa for introvertida ao extremo, ela vai ter uma tendência ao isolamento, a fugir dos outros. A ideia é a gente chegar num equilíbrio. A ideia é essa. Né? Então, eu, muitas vezes, vou me forçar a me conectar com pessoas. Né? Ter interação social e tudo mais. Eu não posso ser levado pela minha natureza, porque senão eu vou me isolar completamente do mundo. Eu passo tranquilamente uma semana, 2 semanas, 3 semanas, sem ter interação nenhuma com ninguém. É doido, ó. Tranquilamente. Teve gente na pandemia que ficou doido, né? Na época da pandemia. Se isolou, se fechou, ficou doido e tal. Ah, eu tinha ali minha interação com a minha mulher, ficava ali isolado, a minha, estava de boa. Vamos viver assim? Né? Aquele meme assim, eu odeio pessoas. Mas tem gente que tem raiva mesmo assim, né? Eu não odeio pessoas, né? Mas o meu ambiente natural é o isolamento. Então tem que ter esse cuidado, né? Para poder não cair na imaturidade da minha tendência de personalidade. Porque uma pessoa madura é uma pessoa que não é dominada por essas características de personalidade. Visão psicanalítica de Dr. Freud. Para Freud, a personalidade
é moldada pelas fixações da libido nas fases do desenvolvimento infantil e pelos mecanismos de defesa do ego. Então, é uma explicação, assim, dada as ressalvas da psicanálise, né, as faltas de evidência da psicanálise, é uma explicação legal da gente ouvir, né? Se você é psicanalista e está ouvindo, não fique ofendido, né? Mas a gente tem algumas dificuldades de, de, de conseguir constatar, cara, é isso mesmo. O Freud ele foi criando todo um arcabouço, né? Todo um monumento de explicações, né? A partir, né, dele mesmo, né? Ele foi olhando, foi montando ali explicações que a gente não sabe de onde vem, né? Vem da criatividade do Freud, bastante criativo. Uma capacidade criativa gigantesca do Freud. Então a gente tem o quê? Caráter oral. Caráter oral, fixação na fase oral, primeiro ano. A pessoa tende a ser dependente, passiva e ávida por receber dos outros. Então, por exemplo, um adulto que está sempre buscando a aprovação, cuidado dos outros, sentindo-se desamparado quando está sozinho. Né? Então, se você sente-se dessa maneira, desamparado, sozinho, quando tu busca muita validação, muita aprovação, quer ser cuidado, né? Então, você tem uma fixação na fase oral, né? Então, existe uma fixação da libido na fase oral. Então, no teu processo de desenvolvimento, né, houve, né, essa fixação aí na fase oral, primeiro ano. Caráter anal, fixação na fase anal, 1 a 3 anos. A pessoa é marcada pela tríade ordem excessiva, parcimônia, que é a avareza, e obstinação, que é a teimosia. Né? Então, um indivíduo extremamente organizado, que controla rigidamente as suas finanças, que é muito teimoso em suas opiniões. Então, uma pessoa que teve a fixação na fase anal. Então, aconteceu alguma coisa ali na fase anal, 1 a 3 anos, e aí a pessoa teve a libido fixada, né? Houve uma fixação da libido nesta fase, né? Que é a fase do controle ali dos esfíncteres e tal, aprendendo a fazer o cocôzinho. Então tem isto, né? O controle. Caráter fálico, fixação na fase fálica, 3 a 5 anos, relacionada ao complexo de Édipo, né? A pessoa tende a ser ambiciosa, assertiva, competitiva. É um executivo que está constantemente competindo com os colegas e buscando posições de poder e destaque. Né? Então, nós temos aí a fixação na fase fálica. E aí nós temos um dos modelos mais atuais, né, dos traços de personalidade. Então, essa abordagem mais moderna que temos da psicologia vai estudar a personalidade através de traços mensuráveis. Né? Então, lembra que na lógica científica sempre deve haver a possibilidade da mensuração. Então, como é que eu consigo estruturar traços que são mensuráveis e esses traços juntos ali, eles vão me dizer uma característica de personalidade. Eles vão me apontar para um tipo de personalidade. Então, a gente tem atualmente um modelo, que é o mais utilizado, que é o modelo dos 5 grandes fatores, né? O Big Five, né? Então, é a menina dos olhos aí para quem estuda personalidade atualmente. Então, o modelo do Big Five, né, é o mais aceito atualmente,
e propõe que a personalidade pode ser descrita por 5 grandes domínios. Que domínios são esses? A afetividade negativa, ou seja, neuroticismo versus estabilidade emocional. Então vamos lá. O que significa isso, Otto? É a tendência a vivenciar emoções negativas como ansiedade e preocupação versus ser calmo e seguro. Ok? Então, a pessoa que tem um neuroticismo alto, ela vai ter uma tendência à instabilidade emocional. Então, uma pessoa que se preocupa excessivamente com pequenas coisas, tem mudanças de humor frequente, percebe? Então, a gente tem isso, né, que a gente chama de afetividade negativa ou neuroticismo. Eu tenho um teste aqui de internet, tá? Eu não vou mostrar aqui o teste efetivamente que eu fiz, mas eu acho que eu... Será se eu acho aqui? Eu não vou achar, cara. Neuroticismo. Deixa eu ver se eu acho pela palavra. Hum, é, não vou achar. Eu queria compartilhar com você o meu teste de personalidade, mas não achei aqui na galeria, não. Devia ter visto antes. Por quê? Porque eu tenho uma afetividade negativa baixa, né? Então, meu neuroticismo é quase zero. Então, eu vou ter uma tendência a vivenciar emoções negativas com mais estabilidade, certo? E a gente tem vários estudos que vão associar transtornos de ansiedade, transtorno de pânico, ao neuroticismo elevado. Então, a pessoa que tem uma tendência, né, a ter mais instabilidade emocional, ela tem uma característica de personalidade instável. Então, ela tem um alto neuroticismo e aí ela tem uma tendência, pode ter uma tendência a desenvolver ali um transtorno de ansiedade ou já apresenta algum tipo de transtorno assim. Segundo ponto, a gente tem o distanciamento, que é a introversão versus extroversão. Né? Então, tendência a ser reservado e solitário versus ser sociável e falante. É uma característica da tipologia junguiana, né? Então, um exemplo, a autoextroversão é alguém que adora estar em grupo, se sente energizado pela interação social. Né? Então, aqui a gente tem essa validação, né, da tipologia junguiana. Né? O Jung, ele pega somente esse traço, vamos dizer assim, de personalidade. Né? Mas aqui é um dos componentes. Por quê? Porque você vai vendo, né, que existem outros elementos que constituem a nossa personalidade. Né? Então, a gente vai cruzando aqui as possibilidades, né? Então, eu poderia ser reservado e solitário, e eu poderia reagir negativamente a emoções negativas. Então, tem gente que é introvertido e tem uma afetividade negativa alta. Ou seja, preocupa-se demais, tem uma tendência a reagir mal com emoções mais difíceis. Introvertido. Entende? Então, olha só como vai enriquecendo, né, o debate sobre personalidade, esses elementos que foram acrescentados e que constituem os 5 fatores de personalidade. É riquíssimo
essa teoria. Nós temos antagonismo versus afabilidade, amabilidade. Ou seja, uma tendência a ser cínico, rude, manipulador versus ser empático, confiante, generoso. Então, quem tem uma alta afabilidade, uma pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros, acredita na bondade alheia. Então, essa semana mesmo, eu conversando com uma pessoa, uma paciente, ela dizendo que o namorado dela, meu namorado começou agora no serviço novo, e ele olhou assim, conheceu uma pessoa e tal, fulano é um bom pai, cara, eu vou ajudar ele, já leva o café, já ajuda, já dá um presente, já não sei o quê, e já ajuda, tal, né? Então, é uma pessoa com uma amabilidade alta. Então, nós temos pessoas assim. Desinibição versus consciência e responsabilidade. Então, a tendência a ser impulsivo e irresponsável versus organizado, disciplinado e confiável. Então, a gente tem sempre essas perspectivas antagônicas, né? Então, a pessoa que é extremamente responsável é um funcionário que sempre cumpre os prazos, que se dedica meticulosamente ao trabalho. Nós temos mais um traço, que seria o psicocitismo versus a abertura à experiência. Então, tendência a ter comportamentos e pensamentos excêntricos versus ser imaginativo, curioso e aberto a novas ideias. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoabertura, uma pessoa que adora viajar para lugares exóticos, experimentar comidas diferentes, apreciar a arte. Modelo psicobiológico de Cloninger, né, que também é um modelo que é muito conhecido, que propõe 4 dimensões de temperamento herdadas, né, e 3 de caráter, que são desenvolvidas. Então, nós temos temperamento, por exemplo, busca de novidades, a gente tem a impulsividade, a evitação de dano, nós temos a preocupação, a dependência de recompensa, que seria a sensibilidade social, e a persistência, que seria perseverança. Então, eu posso me classificar agora, né, aqui para você. Como seria o meu temperamento aqui, baseado no Cloninger. A busca de novidades, a minha baixíssimo, seria a impulsividade. Evitação de dano, seria o médio, minha preocupação não é tão alta assim, então seria baixa também. Dependência de recompensa, é baixo mesmo. Persistência e perseverança, alta. Caráter, né? Então, características que eu desenvolvi. Autodirecionamento, responsabilidade. No meu caso, a minha é alta. Cooperatividade, empatia, a minha também é alta. E autotranscendência, espiritualidade, a minha também daria ali um coeficiente alto. Então, minhas características seriam estas. E aí nós temos os queridíssimos, né? Parece que o psicólogo moderno tem um fetiche pelos transtornos de personalidade. São 11h40 e ainda não bebi 500 ml de água.
É uma jarra aqui de 1 litro, que a cada turno eu tenho que esvaziá-la para poder bater minha meta aí de pelo menos 2,5 litros de água por dia. Então deixa aqui, ó. Aqui, tem que esvaziar já essa daqui. Cheila de novo. Simbora. Segura aí. Vamos lá. Transtorno da personalidade. São padrões persistentes e inflexíveis de experiência interna e comportamento que se desviam das expectativas culturais, causando sofrimento significativo ou prejuízo funcional. Eles surgem na adolescência ou no início da vida adulta e são estáveis ao longo do tempo. Então, nós temos aqui um conceito extremamente completo do que é um transtorno de personalidade. Então, são padrões persistentes e inflexíveis de experiência interna e comportamento. Ou seja, são aqueles padrões mais estáveis, tá bom? Da experiência interna de cada pessoa. E aqui é interessante que, se você não lembra das aulas iniciais sobre normalidade, o que não é normalidade, etc., né? Então, aqui a gente tem isso, né? Um comportamento que se desvia das expectativas culturais. Então, seria uma anormalidade, como era dito antigamente, né? Então, a gente tem vamos dizer assim, uma faixa média de comportamento, de expectativa cultural, né? E quando um determinado comportamento, um determinado padrão psíquico, né, ou comportamental foge a essa média, então a gente tem um desvio dessa média padrão. E aí, nesse desvio, a gente pode classificar como algo doente, adoecido, disfuncional, anormal, né? E que vai ter uma característica de transtorno, tá? Então, esse desvio da expectativa causa um sofrimento ou um prejuízo funcional. Então, como eu estava falando anteriormente, de um transtorno da personalidade obsessiva compulsiva. Então, a pessoa recebeu um troco, que ela não prestou atenção, e como ela tinha ido ao supermercado na última hora, o supermercado já estava fechado. Ela não conseguiu dormir porque recebeu um troco errado. Então, isso gera um sofrimento ou um prejuízo funcional. Tá? E aí a gente tem um desvio, quando gera um sofrimento significativo, tem um prejuízo. Essa mesma pessoa que sofre com transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva, ela pode ter uma dificuldade no trabalho, ela pode ter uma rigidez, ela pode verificar várias vezes o seu serviço, ela pode ter um ritmo de trabalho lento, então isso tem um prejuízo funcional para ela. E aí, como sabemos, a personalidade ela vai sendo cristalizada à medida em que a pessoa vai chegando ali na fase adulta, né? Então, as características começam a surgir ali na adolescência, é, ou no início da vida adulta e tem uma tendência a se tornarem estáveis ao longo do tempo. Aí é que a gente tem também uma outra palavrinha que é fetiche aí para quem estuda psicopatologia, que são os clusters, né? Que são as classificações dos transtornos de personalidade em grupos. Então, nós temos o grupo A, grupo B e grupo C, que também é supimpa. E eu indico aqui, se você chegou até aqui, eu não sei se este professor específico ainda tem este curso, tá?
mas que também é muito interessante, que é, ele é um psicanalista chamado Saulo Durso. Eu fiz um curso dele de psicoterapia, lógico, né? A fundamentação é a psicodinâmica. Em 2019 eu fiz esse curso com ele. 2019? 2019 ou 2020? Já não lembro. Acho que foi 2020, eu acho que foi no auge da pandemia. Foi. Eu fiz esse curso com ele. E ele tem um esquema de escuta a partir dos clusters. Que é muito legal. Né? Então ele tem grupo A, grupo B e o grupo C. Então, quando ele está escutando alguém, ele vai tentando entender. Essa pessoa está no grupo A, essa pessoa está no grupo B, essa pessoa está no grupo C, né? E aí, segundo a psicodinâmica, lógico, o grupo A vai ter padrões de comportamento, ok? Vai ter padrões de defesa, ok? O grupo B terá padrões de comportamento, padrões defensivos. Grupo C, padrões de comportamento, padrões defensivos. E aí nós temos dos mais estáveis aos mais instáveis. Então, são todas classificações que ajudam na escuta terapêutica. Vão ajudar. Vamos ver se a gente vai chegar aqui num ponto em que eu possa dar um exemplo aqui interessante. Mas eu aconselho, se você trabalha com psicanálise ou utiliza a psicodinâmica, ou se você não é tão fechado assim na questão da abordagem, no sentido de ser rígido, né? Não, eu uso a TCC, por exemplo. Mas se você quiser ampliar um pouquinho a tua possibilidade de escuta, eu indico fortemente que você busque aqui, pode ser no YouTube mesmo, né? O Saulo Durso, bota lá Saulo Durso, e veja se ele ainda tem esse curso manual da psicoterapia. Né? Se tiver, eu recomendo fortemente que você faça, porque vale a pena o investimento. É muito bom. É muito bom. O Saulo é maravilhoso. E olha que eu nem sou psicanalista, tá? Mas ele consegue fazer explodir tua cabeça. Então vamos lá. E ele não me pagou, não, né? Tô indicando aqui porque a coisa é boa. Grupo A. Estranho excêntrico. Então nós temos o paranoide, que seria aquele padrão de desconfiança e suspeita, interpretando as intenções dos outros como maliciosas. Né? Então, exemplo, o indivíduo acredita que seus colegas de trabalho estão sempre conspirando para roubar suas ideias, sem nenhuma evidência. Esquizoide é um padrão de distanciamento das relações sociais e uma faixa restrita de expressão emocional. Uma pessoa que prefere passar todo o seu tempo livre, sozinha. Não tem amigos íntimos, parece indiferente a elogios ou críticas. Esquizotípico é um desconforto agudo em relacionamentos íntimos, com distorções cognitivas ou perceptivas e comportamento excêntrico. Alguém que se veste de forma muito peculiar, acredita ter poderes telepáticos, fala de maneira vaga e excessivamente metafórico. Eu tinha um colega de profissão que é esquizotípico, né? Ele sabia disso, a gente conversava, ele gostava muito de psicologia, é professor de enfermagem. Figura, meu amigo. Como eu falei com ele. Inteligentíssimo. Ele tinha uma característica esquizotípica. Né? Muito bom, cara. Muito bom. Eu sou esquizotípico, viu, Otton? Eu já sei, tá? Já fiz minha avaliação. Não sei. Tá bom, beleza. Engraçado demais. Grupo B, dramático, emotivo, instável.
Então, o legal é que no cluster aqui do grupo B, se você conhece uma pessoa que é dramática, que é emotiva, que é instável, então ela está dentro dessa característica do grupo B. Então, nós temos antissocial, né, aquele padrão de desrespeito e violação dos direitos dos outros, falta de remorso, né? Então, indivíduo que mente, que engana, explora os outros para ter ganho pessoal, sem sentir culpa por suas ações. Né? Nós temos a característica borderline, né, que é esse padrão de instabilidade nos relacionamentos interpessoais, na autoimagem e nos afetos com impulsividade acentuada. Então, nós temos borderline. Então, uma pessoa que oscila entre idealizar intensamente um parceiro, ou seja, ele é perfeito, e desvalorizá-lo completamente. Ele é a pior pessoa do mundo após uma pequena frustração. Então, nós temos uma característica do 880, né? Então, eu amo essa pessoa, depois eu já odeio. Né? Então, a gente tem sempre essa oscilação, né? Essa intensidade. Histriônico, né? Aquele padrão que vai buscar atenção excessiva. Então, a pessoa que precisa ser o centro das atenções em todas as situações sociais. Né? Ela usa uma aparência provocadora, um comportamento teatral. Talvez você conheça alguém assim. Né? Hum. Eu já atendi uma paciente histriônica, né? E ela tem essa característica mais sensual mesmo. Né? Vai apelar muito para a sensualidade. E chegava nas sessões, né, extremamente com uma vestimenta extremamente sensual. Decotões, costa nua, né, roupa colada, maquiagem, né? Então, o histriônico ele vai ter esse tipo de característica. Narcisista, né? Hoje também está meio que na moda chamar todo mundo de narcisista, né? Então, é um padrão de grandiosidade, necessidade de admiração e falta de empatia. Então, uma pessoa que se sente superior a todos, espera um tratamento especial e reage com raiva a qualquer crítica. Então, esse é o narcisista. Claro, a gente não vai aprofundar aqui em nenhum desses tipos, só características mais gerais. Grupo C, ansioso medroso. Evitativo, então, é um padrão de inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade à avaliação negativa. O indivíduo que recusa uma promoção no trabalho porque ele tem medo de ser criticado e de não ser capaz de lidar com novas responsabilidades. Né? Então, eu conheço uma pessoa que é evitativa, assim. Dependente, padrão de necessidade excessiva de ser cuidado, levando a um comportamento submisso e pegajoso e medo de separação. Exemplo, um adulto que não consegue tomar decisões simples, como que roupa vestir, sem pedir conselho e aprovação constante de seu parceiro. Interessante é que nos transtornos de ansiedade, o tipo C, ele é muito presente, tá?
obsessivo compulsivo, padrão de preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal. Uma pessoa que é tão perfeccionista que não consegue concluir uma tarefa porque está sempre revisando os detalhes a ponto de perder o prazo. Então, é uma perspectiva muito interessante que ajuda muito na escuta, você conseguir entender ali os tipos, né? Então, essa pessoa é tipo A, tipo B, tipo C. Faça um exercício, que é até um exercício que eu acho que o Saulo passa esse exercício, que é você assistir a um filme, né, e tentar classificar. Bom, essa pessoa aqui, esse personagem aqui, ele tá mais no grupo A, ele tá mais no grupo B, ele tá mais no grupo C, né? E aí você vai tentando entender ali, né, as características daquela pessoa. E é um exercício muito bom, ajuda bastante, né, ajuda muito na escuta. A ideia aqui é você é a pessoa. A ideia, no caso do curso do Saulo, né, é identificar que existem pessoas mais estruturadas e pessoas menos estruturadas. Então, a ideia é esta, basicamente. Né? Então, a pessoa mais estruturada, ela vai ter um tipo de defesa específico, né? Lógico, na escuta psicanalítica, então a ideia é tentar diminuir um pouquinho essas defesas para o inconsciente aparecer. Né? Então, a ideia é essa. E aí, como eu sei como a pessoa se defende, né? Então eu consigo ali ter uma estratégia mais adequada para isso. E aí isso vai ajudar na intervenção clínica, né? E bom, para encerrarmos, nós temos a semiotécnica, né? Então, a avaliação da personalidade é algo complexo, vai requer algumas precauções. Por exemplo, você não deve fazer uma avaliação quando o indivíduo está em crise, né? Fuja disso. Já tive episódios quando eu trabalhava principalmente com RH, e que eu trabalhava com a avaliação da personalidade, né? Em que eu cansei de pegar candidatos que estavam passando por momentos específicos de estresse, às vezes de instabilidade, que não nem fazia parte da sua personalidade, sabe? Às vezes indivíduos calmos, tranquilos, estáveis, mas que por conta de um episódio específico, ele ia fazer, né, um teste de personalidade e apareciam características completamente distintas. E a gente contrapunha isso. Eu pegava o teste, recebia, ok, fazia a correção. Na entrevista, eu tentando bater ali aquelas informações e o relato na entrevista é muito diferente. Bom, esse cara relata ser uma pessoa estável, uma pessoa calma. Perguntei situações específicas e a resposta foi de uma tranquilidade, baixa impulsividade. Mas aqui no teste de personalidade está dando outra coisa. Aí vem a investigação. Bom, agora, no momento, está passando por alguma situação assim, tu... então bora esperar essa situação se resolver e fazer novamente o teste. Aí a pessoa vinha, fazia novamente o teste, e aí sim. Então, esses contextos ali da semiotécnica da avaliação da personalidade, extremamente importante, né? Para poder você não fazer uma avaliação de qualquer jeito. Então, nós temos entrevista clínica, é clássico, perguntas abertas, para explorar esse modo de ser do indivíduo ao longo da vida, de seus relacionamentos, trabalho. Então, pensando nesse contexto aqui, pensando em toda a sua vida, como você se descreveria? Como você descreveria o teu jeito de ser?
Ah, tá mais extrovertido, introvertido. Quais são os seus pontos fortes? Dificuldade em relacionamento, enfim. Né? Então, a entrevista ela ajuda nisso. Então, eu usava muito uma entrevista para RH, era uma entrevista mais estruturada, mas só que eu fazia uma aplicação semi-estruturada. Eu gostava sempre de fazer uma aplicação semi-estruturada, né? Justamente por conta disso, porque às vezes aparecia ali um elemento que a partir da pergunta estruturada eu percebi uma incongruência, então eu acrescentava perguntas para aprofundar. Né? Então eu nunca fui, com exceção do começo da minha carreira, lógico, né? Em que eu trabalhava de maneira extremamente estruturada, eu nunca fui um profissional que trabalhou depois que começou a dominar ali a técnica de maneira estruturada. Então, a minha atuação e meu trabalho tem uma característica mais semi-estruturada para uma tendência aberta, não estruturada. Tem gente que vai ter uma característica mais semi-estruturada com uma tendência à estruturação. Né? Então, tem gente que vai ser bem fechadinho e tudo mais. Eu não. Eu sou semi-estruturado, mas com uma característica muito mais, com uma tendência, com uma inclinação muito mais à não estruturação. Né? Seja de sessões. Atualmente eu só trabalho com sessão de psicoterapia, né? Então vou ter esse tipo de tendência, lógico. Né? Agora, se você trabalha com avaliação psicológica, ok, tranquilo. Aí você vai precisar de uma estrutura, até para aplicar, fazer laudo, escolher as ferramentas, etc. Então é preciso haver, e eu concordo que você tenha estrutura. Instrumentos aqui, que são os questionários, né? Então nós temos vários aqui, né? O PR, inventário de temperamento, né? E caráter de Clôniga. Então nós temos vários aqui. Projetivos, a galera já não usa mais tanto, mas ainda tem muito, né? Rorschach é um teste que eu nunca fiz, nunca apliquei, né? Foi aplicado esse teste. Tenho vontade de fazer. TAT, teste clássico, né? HTP também, fiz muito HTP. Tu é doido? Cansei de fazer HTP, cara. Cansei. No RH, a minha supervisora era velhaca assim HTP, né? Fazia HTP assim, olhava já. Esse candidato é assim, assado, cozido frio e tal. Mas enfim, é um teste projetivo, né? Aí nós temos as entrevistas psiquiátricas padronizadas, né? São entrevistas bastante estruturadas para diagnosticar um transtorno de personalidade, como por exemplo o SKID, né? Que é uma entrevista semi-estruturada. Cara, é uma entrevista estruturadíssima, na minha percepção, para os transtornos de personalidade, né? O SKID. Tem gente que quer usar o SKID na prática clínica, assim, tipo, tô fazendo uma avaliação, vou usar o SKID, né? E é algo que, na minha percepção, não funciona muito, exceto em dois contextos. Né? Se você vai trabalhar com uma avaliação psicológica específica, então, tá lá, o paciente, o cliente, ele foi e ele está buscando uma avaliação específica. Estou buscando aqui uma avaliação psicológica específica. Ok. Então, é diferente de uma psicoterapia, né, ou de um outro processo. E eu acho que um outro contexto que também caberia o SKID seria no que diz respeito, eu estou com uma dificuldade de encontrar um diagnóstico, então eu consigo compartilhar isso com o meu cliente, né, e aplicar o SKID, certo?
O skid é uma parada assim de você ler a pergunta, a pessoa responde A ou B e você vai seguindo o fluxograma. Respondeu A, então é uma característica para cá, respondeu B, é um outro caminho diferente, né? Então é algo bastante esquematizado e esquemático, tá? Se você não conhece, cara, não conheço skid, nunca ouvi falar desse negócio, eu aconselho que você busque aí na internet, veja, se você puder comprar, adquira, né? Eu tenho aqui, não sei se eu posso compartilhar a tela, né? Mas é um recurso que, para mim, né, nesses dois contextos, vale a pena ser utilizado se você está trabalhando com psicodiagnóstico e tem ali às vezes, uma dificuldade de chegar a uma conclusão. Então, é isto. Né? Para a semiotécnica, sempre visite lá o site do CFP, né, para ver os testes que são validados, que estão ativos pelo CRP, pelo CFP, perdão, para poder você utilizar aí no teu processo de avaliação, tá bom? Então, esse daqui foi o nosso resumão do capítulo 25. Eu vou deixar o link disponível aí para você acessar e baixar esse mesmo resumo que eu estou aqui utilizando. E existem algumas tabelas aí no capítulo. Vou pegar aqui meu livro, que eu não comentei. Cadê? Tá aqui, o quadro 25.1, que é a questão do Big Five. Interessante você ver, porque é uma maneira muito didática de você compreender direitinho, né, as características, e aí você consegue entender melhor como é que funciona. Deixa eu ver se tem outra tabela que eu vi, ou se foi em outro capítulo. Ó. Tem aqui tem também aqui nas características aqui dos clusters, né? Então você pode dar uma avaliada, aprender mesmo isso daqui, internalizar esses conceitos para a tua escuta clínica, vai ajudar demais. Acho que são essas duas tabelas que valem a pena você observar. Hum, Cadê bola? E é lógico, tem para cada grupo, né, o Dal Galarrona, ele vai trazer as características de cada transtorno, né? Então é interessante também você ir observando essa descrição que ele faz, coisa que eu não fiz aqui na nossa aula. Bom, creio que seja isso. É um capítulo também que é muito rico, né, de você observar ali, né, de você estudar com calma, tá sempre revisitando. E eu acho que o mais importante, né, para facilitar aí o teu aprendizado, se você já trabalha, né, você está sempre revisitando. Então,
escuta o teu paciente, escuta o teu cliente, você vai e pega a revisão, e pega a teoria. É dessa forma que você vai internalizando. Porque, às vezes, a gente percebe que é muito conteúdo, correto? Cara, é muito conteúdo, como é que eu vou aprender todas essas tipologias, né, todos esses sintomas, é muita coisa, e aí isso gera uma insegurança, né? É muita coisa, eu não vou conseguir dar conta, eu não vou aprender, eu não vou conseguir responder bem na minha prática, vou ser um péssimo profissional. E aí meu conselho é tenha calma, tá? Tenha calma e estude à medida em que você vai atendendo, à medida em que essas demandas, na realidade, vão chegando até você. Então não se desespere nesse sentido de eu preciso saber de tudo isso para poder eu começar a trabalhar, para poder eu atender. Não. Se esforce para trabalhar e atender, e a partir dessa demanda, você acessar a teoria. Tá bom? Com isso, você vai internalizando, você vai aprendendo naturalmente. Então, é a partir da demanda real. Então, chegou lá, a pessoa relatou A, B, C ou D, e aí você, cara, beleza. A, B, C, D, tá. Onde é que tá isso? Eu vou lá. Tá no grupo A, tá no grupo B, C. Isso aqui é uma característica de personalidade assim, assado. Aí você vai aprendendo, mas a partir daquilo que a realidade está te demandando. Então, muitas vezes a gente acha que a gente precisa ter tudo isso na memória, e quando a pessoa relatar, a gente já vai sabendo, né? E no começo da atuação, não é assim que funciona. Tá? Se você já tiver essa informação, maravilha. Mas é uma experiência de exceção à regra. Né? A regra mesmo é que você não saiba, ainda que tenha estudado na faculdade. E é a partir do momento que você começa a atender, conviver mais com isso, você vai internalizando, você vai buscando na teoria, né, e você vai internalizando esse conhecimento. Né? Então, sem desesperos, por favor, tá bom? Então, beijinhos e até o nosso próximo encontro aqui no nosso curso de psicopatologia. Tchau.